Nosso estudo hoje é servir ao Senhor com boas obras, sem jamais desanimar. Propositalmente eu coloquei servir com boas obras e não com as nossas boas obras, né? Porque nós não temos boas obras, né? Com boas obras sem jamais desanimar. O texto que nós vamos meditar, um dos textos, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. O nosso dever como servos é sempre servir ao Senhor com as boas obras, sem jamais nos cansar de fazer o bem. Nós terminamos semana passada, o pastor Ricardo terminou um estudo sobre o Espiritismo. E nós falamos sobre o Espiritismo ao longo de algumas quintas-feiras, sobre sua origem, os seus fundadores, ou principais fundadores, e também vimos as suas doutrinas. Bom, o assunto que nós iremos tratar aqui é bem propício, porque o Espiritismo, assim como muitas outras religiões, ou todas as religiões, são religiões de obras. E nós falaremos justamente sobre como o cristão deve praticar as boas obras sem jamais esmorecer. É o texto que nós acabamos de ler aqui, e leremos de novo, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, dos versos 10 a 13. Porque, quanto ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem em vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Meus amados, aqui o propósito do apóstolo Paulo, nessa carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, Paulo estava escrevendo a uma comunidade que havia alguns problemas. É só lá que havia problema. Graças a Deus, nas igrejas de hoje não tem problema. Mas lá na igreja de Tessalônica, Paulo tinha alguns problemas. A igreja, melhor dizendo, havia alguns problemas, e dentre alguns problemas, Paulo estava preocupado com a ociosidade de alguns e como isso estava causando transtorno dentro da igreja. Porque algumas pessoas, tendo em vista que Jesus estava voltando, ou por interesse ou por maldade, não estavam trabalhando, não queriam trabalhar. Então, eles estavam ali vivendo à custa dos irmãos. E não somente isso, mas se intrometendo na vida dos irmãos. Então, além de não trabalhar, viver nas custas dos outros, ainda ficava se intrometendo, metendo, vamos dizer assim, o dedo na vida alheia. Então, isso acabava tornando-se um peso muito grande para a comunidade, para a igreja, e um péssimo testemunho cristão. Então, Paulo, ele vai escrever para corrigir este erro, coisa que ele já havia feito antes, já em algumas cartas, e também na carta anterior, na primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também trata desse tema. Eu vou ler aqui o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o capítulo é o 4, o versículo número 11, e eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: Paulo falando aos crentes que estavam ali em Tessalonicenses, lembrando deste problema que muitos não queriam trabalhar e que queriam viver desordenadamente. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Então, Paulo, não só nessa, em muitas outras cartas, há outras igrejas também, Paulo sempre vai orientar que os cristãos devem ser ordenos, trabalhadores, que façam tudo de uma forma que exemplifique e fique evidenciado que são filhos de Deus para a glória do Senhor. Nós podemos resumir de uma forma bem simples o pensamento de Paulo aos Tessalonicenses, o que ele vai dizer lá
segunda a Tessalonicenses, no capítulo 13. Né? Ele vai dizer no verso 10, se alguém não quer trabalhar, o que faz? Não coma. Então você não quer trabalhar, quer ficar vivendo de qualquer forma, então não coma. Não vá viver às custas de ninguém. Existem aqueles, então nós vimos aqui na igreja de Tessalônica, que existem aqueles que não querem trabalhar, existem aqueles que não querem servir nem a igreja, nem a Deus, nem a Cristo. Então, essas pessoas estão ali na igreja, e Paulo está tratando com elas. Agora, no versículo 13, Paulo, ele vai falar, ele vai mudar o seu foco. No versículo 13, ele não vai falar mais agora com aquelas pessoas desordeiras, aquelas pessoas que não querem fazer nada. Ele vai voltar-se para aquelas que não têm esse problema. E ele inicia o versículo de número 13 da seguinte forma: e vós, irmãos? Entende que Paulo está tratando com aquelas pessoas que não querem nada, que não querem trabalhar, que não querem servir, e de repente Paulo vira a chave para aqueles irmãos que não tinham esse problema. É como se ele tivesse aqui e virasse para cada um de vocês agora e perguntasse: e vocês, irmãos? O que devem fazer? Essas pessoas estão vivendo desordenadamente. Essas pessoas não querem trabalhar. Essas pessoas não querem servir a Cristo, não querem servir a igreja de Cristo. Vocês não. E agora? E vocês, irmãos? O que vocês devem fazer? Qual é a nossa postura diante de Deus, diante da igreja de Cristo? O que devem fazer? É o que Paulo está falando. Quanto a vocês que não estão nesta condição, o que devem fazer? Paulo vai dizer no restante desse versículo o que os tessalônicos e nós também devemos fazer. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não importa quantos não querem trabalhar, não importa quantos não querem servir. Nós que fomos chamados pela graça, que servimos ao Senhor, não devemos cansar de fazer o bem. Quando nós olhamos para essa palavra cansar ali no grego, a ideia é desencorajar. Não fiquem desencorajados, desanimados, ainda que tenham todas essas pessoas ou algumas pessoas dentro da igreja que não querem servir, que não querem trabalhar. Paulo está dizendo que eles deveriam não desanimar, não ficarem desencorajados de servir, de trabalhar, de se envolver na obra de Deus. Ainda que dentro da igreja existissem pessoas que não queriam nada com nada. É só lá, né? Graças a Deus, que é só lá na igreja de Tessalônica, hoje no Brasil de 2026, todos na igreja trabalham, todos na igreja querem servir ao Senhor. Há uma briga generalizada para trabalhar na igreja. Eu não estou falando só da nossa igreja, estou falando da igreja de Cristo em geral. Amém? O silêncio já é a resposta. Infelizmente não é assim. Muitos ainda não querem trabalhar, não querem servir, mas o conselho de Paulo continua para nós. Não podemos estar desencorajados. Devemos continuar fazendo aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que Deus determinou para nós como servos, aquilo que é nobre, aquilo que glorifica a Deus. Veja, infelizmente, na igreja, no mundo que vivemos, nós vivemos num mundo cercado de desonestidade, de maldade, de perversidade, de pessoas interesseiras, gananciosas, pessoas enganadoras, pessoas que abusam da generosidade dos outros. E nós, quando olhamos para tudo isso, e muitas vezes não só lá fora, mas dentro das igrejas, nós somos desencorajados de servir, de ajudar, de trabalhar, de se envolver, porque, Senhor, estou ajudando, mas olha quanta gente que não faz nada, olha quanta gente que está ali apenas como aqueles homens de Tessalônica, vivendo às custas dos outros, se intrometendo, questionando, havendo desordem. Para que fazer isso? Mas veja,
o apóstolo Paulo dá esse conselho, e nós devemos atentar e não ficarmos desanimados, mesmo que haja alguns, e eu vou dizer que na igreja séria do Senhor, há apenas alguns. Mas como em tudo, apenas alguns fazem mais barulho do que uma multidão. Então não podemos ficar desanimados, porque existem pessoas que estão tratando de forma desordena a igreja. Pelo contrário, que nós viemos a estar firmes, porque ainda que seja uma realidade, temos que estar, como Paulo diz, exortados a não cansar de fazer o bem. Por que não podemos nos cansar de fazer o bem? Irmãos, é desanimador. Eu vou contar apenas um testemunho sem contar nomes aqui. Tente fazer um negócio com qualquer pessoa. E você seja honesto. E você vai ver quantas pessoas não são honestas. Quantas pessoas te enganam. Quantas pessoas olham no seu rosto e sorriem para você. E te abraçam e dizem, olha, estou fazendo o melhor para você. E depois que você faz o negócio, negócios, amigos, amigos. E isso vai desanimando. Vai tirando o ânimo de fazer o certo. Mas nós não somos guiados pelos outros que fazem errado. Nós não somos guiados por aqueles que erram, que falham. Nós não somos guiados pelos que não querem servir ao Senhor, ou porque agem de maneira errada. Nós somos guiados pela verdade, pelas Escrituras. Nós somos guiados pela palavra de Deus e o que ela diz para nós. E olha, isso nos faz lembrar do seguinte, que fazer o bem não é uma escolha. Servir ao Senhor não é uma escolha. Hoje eu estou desanimado, só vejo pessoas que não querem nada na igreja, quer saber? Não vou fazer nada. Se você é servo de Deus, se você é temente ao Senhor, essa não é uma opção. Porque é uma ordem de Deus, servir ao Senhor, fazer boas obras, servir ao Senhor com as obras que Deus preparou para nós, sem jamais desanimar, é uma ordem de Deus. Você tem duas opções. Você pode servir ou não servir. Eu vou trocar a palavra. Você pode obedecer a Deus ou desobedecer. Essas são as suas opções. Obedecer a Deus e servir, ou desobedecer e não servir. Olha o que está em Efésios 2. Efésios 2 nós conhecemos muito pelos versículos 8 e 9, mas muitas vezes paramos no versículo 8 e 9 e não lemos o versículo 10. Nós conhecemos os versículos mais famosos, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas o texto não acaba aí, ele continua no versículo 10, ele diz, pois somos feitura dele, de quem? De Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Olha, nós não fazemos boas obras ou ajudamos alguém porque somos intrinsecamente bons, porque nós somos pessoas muito boas, nós somos pessoas amáveis demais, por isso nós fazemos as coisas boas, mas nós fazemos as coisas boas porque é uma ordem de Deus. E olha, nós fazemos porque fomos criados, feitos por Deus, criados como novas criaturas em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Nós não criamos boas obras, nós apenas executamos essas obras, pelas quais nós somos criados para essas boas obras, as quais Deus fez o quê? As quais Deus preparou para que nós praticássemos, andássemos nela. Quando nós fazemos algo bom, nós precisamos entender que essas boas obras não são do nosso coração bondoso, carinhoso, maravilhoso. Se você tem esse pensamento, meu amado, não quero decepcioná-lo, mas você está redondamente enganado. Você não faz coisa boa porque você é bom. Você faz coisas que Deus preparou para que você fizesse, porque Ele preparou você para andássemos de antemão nas obras que Ele preparou para que nós pudéssemos
andar. Quando nós fazemos algo bom, que Deus nos capacitou e que Deus colocou diante de nós para fazermos, nós devemos atentar para duas verdades que nós temos que ter em mente. A primeira verdade é que as boas obras, sejam quais forem as que viemos a realizar, não são provenientes de nós mesmos, mas do próprio Deus que a preparou de antemão para que andássemos nela. Você já parou para pensar? Pense em qualquer coisa que essa semana você fez de bom. Uma palavra boa que você disse para alguém, um abraço que você deu no seu filho, na sua esposa, qualquer coisa. Como o nosso coração é enganoso, nós pensamos, estou bem, eu fiz uma boa ação, abracei minha esposa, beijei meu filho, ajudei um ceguinho a atravessar a rua, etc. e tal. E o nosso coração enganoso começa a deixar que nós começamos a pensar que estamos fazendo algo por nós mesmos. Mas as boas obras, não importa qual seja, pequena, média, grande, todas elas vêm do próprio Deus, que preparou para que nós as executássemos. Deus, todos os dias, prepara boas obras e coloca diante de nós para que nós a executemos. Nós só temos duas opções. Somos obedientes a Ele e as executamos pelo poder do Espírito. Ou desobedecemos e não as cumprimos. Deus preparou para que nós executamos. Não criamos, irmãos. Pense nisso. Nós não temos bondade em nós para criarmos do nada boas obras. Nós apenas executamos as obras que Deus coloca diante de nós. Quando há um necessitado diante de você, Deus colocou aquela oportunidade para que você ajudasse. Se há alguém precisando ouvir o Evangelho não é seu, a palavra não é sua, o Espírito não é seu, aquela alma não lhe pertence, Deus colocou diante de você para que você tenha a oportunidade de realizar a boa obra de pregar o Evangelho. Que nem é você que vai fazer, é o poder do Espírito Santo. Então, essa é a verdade. Nós não praticamos boas obras porque as obras Deus preparou para que andássemos nela. E isso nos leva a uma segunda verdade. Se nós não realizamos, todas essas obras são de Deus, que colocou para que nós executássemos, uma segunda verdade nós temos que ter em mente quando pensamos em boas obras. Não as fazemos por nossa própria capacidade, mas porque somos salvos, regenerados, transformados, capacitados pelo poder e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Você já parou para pensar nisso? Um amigo meu, às vezes, ele faz coisas e se esquece de que ele só fez porque ele foi regenerado, salvo, transformado, porque o Espírito Santo habita nele, porque o Espírito Santo faz-o lembrar. E às vezes esse amigo meu, ele faz assim, né? Hoje eu se consagro. Que tolice. Nós só estamos executando aquilo que Deus colocou diante de nós, que Ele preparou de antemão para fazermos. E quando fazemos? Fazemos pelo poder que Ele mesmo nos dá, que Ele mesmo nos impulsiona, com a vida que Ele nos deu, com o Espírito que Ele nos deu. Que glória temos nós? E por que não fazemos? Isso só ressalta a nossa deliberada desobediência a Deus. Uma irmã muito sábia disse assim, que essa palavra realmente é terrível. Não posso. Quando falo não posso fazer tal coisa, realmente eu comecei a entender, é terrível. Porque na realidade pode. Vamos fazer um teste muito rápido aqui. Pense em algo que você poderia fazer na obra do Senhor, no reino de Deus, e que você pensa assim, eu não posso. E eu vou deixar você pensando, levando em casa e raciocinando, colocando diante de Deus quais são as justificativas que você diz que não posso, por quê? Porque não tem força? Porque não tem sabedoria? Porque não tem idade? Qual é a desculpa? Ou será porque você esqueceu que você não faz pela sua força, pelo seu poder, pela sua sabedoria, por quantos anos que você tem, se você é jovem, se você é velho, se você é idoso, se você é grande ou pequeno?
nós fazemos pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Então, não realizamos obras, as executamos. E as executamos pelo poder do Espírito Santo. Outro fator importante quando nós falamos de servir a Cristo, de fazer as boas obras sem jamais nos esmorecermos, é que o nosso serviço a Cristo, ao Senhor, ele tem um propósito definido. Talvez você nem consiga compreender qual é o propósito das coisas que você faz de bom. Talvez você pense que o propósito é abençoar aquela pessoa. Talvez o propósito é resolver aquele problema. Mas é muito mais, muito além daquilo. Porque quando nós olhamos para Mateus, capítulo 5, o verso 16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Se o texto para aí, olha que maravilha. Que brilhe a nossa luz com as nossas obras, para que vejam as nossas obras. Olhem para nós, olhem para mim, olhem as minhas obras. Brilhe cada vez mais para que vejam as minhas obras. Então, o propósito é para que me vejam, para que vejam as obras que eu estou realizando, para que vejam você e as obras que vocês estão realizando. Amém? Claro que não. Por quê? Porque o propósito não é para que vejam as suas obras. É para que glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Seja a menor, seja a maior, ela tem este propósito. Quando nós começamos a entender, quando nós começamos a compreender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, todo o nosso serviço, seja o mais insignificante aos olhos dos homens, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Serviços que quase ninguém percebe, mas se faltar, todo mundo vai ver. A cadeira que você sentou hoje não está molhada, não está suja, não está com areia, está cheirosinha, não está? Sabe quem fez? Não precisa saber, porque foi feito para a glória de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que você pudesse sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Alguém abriu a porta, alguém abriu o cadeado, alguém abriu a porta da igreja hoje, alguém acendeu a luz da igreja. E todo serviço é para a glória de Deus, é para o reino de Deus. Eu não sei qual a sua profissão, ou o que você faz, ou o que você faz no seu lar. Tudo é para a glória de Deus, ou pelo menos deveria ser. Para a glória de? E não para a nossa glória. Não para o nosso louvor. Quando nós servimos ao Senhor com empenho, com dedicação, com fidelidade, é o nome do Senhor que deve ser glorificado e não o nosso. Nossa motivação para servir não deve ser reconhecimento pessoal. E eu sei que muitas pessoas disseram agora sentadas aí, ou ouvindo, amém, pastor. Mas na prática, muitas vezes, essa não é a realidade. Abri a porta para o irmão, Jesus, incidentemente, o irmão abriu a porta. Abri a porta para a irmã nem me agradeceu. Na próxima vez eu deixo ela abrir. Exemplo prático, Jesus, incidentemente. E que não é o caso que eu sei que ela agradece. Mas como nós, irmãos, esse amigo meu, né, faz alguma coisa, de repente sai que nem aquele, também não faço mais. Fui ajudar, nem era meu serviço, fui fazer, esse amigo meu. Mas dentro da igreja, não, eu sirvo não para ser reconhecido, eu sirvo para a glória de Deus. Nós precisamos examinar a nós mesmos, se estamos sendo obedientes a Deus e servindo a Deus para a glória dele e não para a nossa.
se não servimos para a glória de Deus nas pequenas coisas em casa, não vamos servir em lugar nenhum. Olha, Mateus capítulo 6, o próprio Cristo vai dizer o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E alguém pode dizer, mas pastor, não é para exercer a justiça diante dos homens? Sim, claro que é. Mas olha o que Jesus está dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim, com o propósito, com a finalidade de o quê? De serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quantas pessoas querem ser vistas pelos homens, reconhecida pelos homens? É por isso que muitas pessoas, conscientes ou não, confessando ou não, frustram-se quando trabalham na igreja, frustram-se quando servem na igreja, porque esperam reconhecimento dos homens, desejam ser amados pelos homens, desejam ter fama, ter o seu nome lembrado, desejam ser vistos, aplaudidos, receber uma glória que não lhe pertence, mas pertence a Deus. É claro que ninguém em sã consciência termina um serviço e fica esperando um aplauso. Mas será que no fundo do coração nós não esperamos algum reconhecimento, alguma glória? Quando nós pensamos assim, lembre que você está roubando de Deus a glória que lhe é devida, porque as nossas obras devem ser para a glória de Deus. O mundo deve ver as obras que nós realizamos em Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja engrandecido. O que fazemos nessa igreja, o que exercemos nessa igreja, não é apenas para que o nome Semente da Vida seja glorificado, jamais. Mas o nome do Senhor que é pregado aqui seja glorificado. O nome de Cristo seja exaltado. O nome do Senhor seja exaltado, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele realiza. Não somos chamados a servir a nós mesmos e para a nossa glória, mas para servirmos a Deus e para o seu louvor e para a sua glória. Essa é uma verdade que, ao mesmo tempo, nos protege de roubar uma glória que é devida a Deus e servir a nós mesmos, assim como nos motiva e nos impulsiona a prestar um serviço, a exercer um trabalho genuíno, verdadeiro, amoroso para o Senhor, buscando e visando a glória de Deus. Quando nós compreendemos isso, estamos servindo para a glória de Deus e não para a nossa glória, não para nosso reconhecimento. Nós, desta forma, somos impulsionados a servir ao Senhor com boas obras, sem jamais desanimar. Nós passamos alguns anos na igreja e, para tristeza, nós ouvimos muitas pessoas dizerem: olha, quando eu cheguei na igreja, não aqui, ou já não estão mais entre nós, eu pregava, eu anunciava, irmão, mas as pessoas não reconhecem, a gente não tem valor, então eu não faço mais. Ué, mas para quem você está fazendo? Você quer que o seu nome tenha uma plaquinha? Você quer que quando entra aplaudam? Está chegando no nosso recinto, pastor reverendo, excelentíssimo Luciano Ramos. Aplauda. Gente, não. É para quem você está pregando? É para quem que você está servindo? Porque quando não é para o Senhor, desanima. Não consegue realizar as boas obras, sem jamais desanimar. Mas quando é para o Senhor, você nem se importa. Se der glória, se não der glória. Tem gente que mede a pregação por glória, né? Estamos lascados aqui, né? Toda pregação é ruim. Ninguém dá glória. Nosso culto hoje, o pregador foi maravilhoso, porque a igreja pegou fogo, todo mundo glorificou. E o ego do homem está sendo
Porque a glória muitas vezes não é nem pela pregação. É pelo estilo, pelo modelo, por isso, etc. e tal. Nós não fomos chamados para servir a nós mesmos. Isso é algo que nós temos que levar com seriedade. Porque estamos roubando de Deus a glória que é devida somente a Ele. Estamos usurpando de um reconhecimento que deve àquele que fez a obra. Lembra que nós falamos no início? Nós apenas executamos, e executamos pelo poder do Espírito. Porque Deus é que nos deu vida, nos tirou da morte, Ele colocou o Espírito para nos capacitar. E a obra que Ele dá para nós realizarmos, que Ele preparou de antemão, nós a realizamos pelo poder do próprio Espírito. Que glória temos? O que queremos? Agora, quando nós entendemos isso, nós servimos ao Senhor com alegria. Que privilégio, que maravilha servir ao Senhor. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Você já parou para pensar nisso, meu amado? Estar aqui servindo ao Senhor é algo maravilhoso, porque Deus não é injusto para com aqueles que são seus servos. Há uma recompensa que colheremos ao seu tempo. Mas antes de falar da recompensa, como é maravilhoso servir ao Senhor. Não está no script aqui. Mas como é maravilhoso servir ao Senhor. Nós estamos vendo aqui por que Deus nos escolheu, o que tínhamos de bom, qual o talento que Deus olhou e falou assim: eu vou chamar o Danilo porque ele tem um talento, eu vou chamar a Pâmela porque ela tem um dom espetacular. Quando Deus olhou para nós, nós estávamos mortos, podres no nosso pecado, não tínhamos nada a oferecer a Deus, e olha o que Ele fez. Ele nos tirou do laço da morte, do inferno, nos limpou, nos lavou, nos remiu, nos deu vida, colocou o seu Espírito em nós, e nos deu a oportunidade de servi-lo. Que coisa maravilhosa! Como não servir este Deus? Como não nos dar a vida para servir com alegria, sem jamais esmorecer? Este Deus que fez uma obra maravilhosa na nossa vida e nos deu o privilégio de servi-lo. Quantas pessoas se alegram porque vão trabalhar numa grande firma, mas não se alegram porque foram chamados por um grande reino, por um rei eterno, para servi-lo. Como é maravilhoso servir a Deus. E além de tudo isso, nós temos da parte de Deus uma recompensa. Irmãos, não há tempo hábil para falar de todas as coisas que envolvem o nosso serviço a Deus. Mas olha o que diz Efésios 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da fé. É claro que o nosso alvo primordial não é servir porque nós temos uma recompensa, mas a recompensa é bíblica. Não servimos por causa da recompensa, mas ela é bíblica. E o Senhor é justo, fiel e verdadeiro para recompensar aqueles que servem a Ele. O Senhor não se esquecerá jamais do nosso trabalho. Por isso que não importa se somos ou não reconhecidos pelos homens, se somos ou não aplaudidos, não importa. Os homens vão se esquecer de nós. Não fique triste, meu amado, os homens vão se esquecer de nós. A pessoa mais famosa que já existiu na Terra, há 100 anos atrás, quem pode lembrar? Tudo bem que a minha memória é muito pequena. 100 anos é pouco tempo. Quem vai lembrar da sua vida daqui a 50, 100 anos? Se nós aqui mesmo acabamos esquecendo do que você fez, mas sabe qual é a coisa maravilhosa? A Bíblia diz que Deus não se esquece do que fazemos no seu reino. Hebreus capítulo 6, do verso 10, diz assim, olha, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Que coisa maravilhosa. Se isso não nos impulsiona a servi-lo, o que vai impulsionar? Meu amado, que tolice buscar reconhecimentos de homens,
fazer para ser visto, lembrado pelos homens. Eu quero dizer uma coisa para você: os homens que você quer ser visto, lembrado, se esquecem rapidamente daquilo que o próprio Deus fez para eles. Se eles se esquecem do que o próprio Deus fez para eles, o que é sua obra para ser lembrada? O que é a sua vida? Por isso que servimos ao Senhor para a glória dEle, porque jamais seremos esquecidos. Deus não é injusto, não vai se esquecer de nós, jamais. Os homens vão se esquecer. Não importa o tamanho da sua obra diante deles. Tudo que nós ouvimos aqui é maravilhoso. É o sentimento de todo que sobe aqui. A gente vai cortando, né? A gente vai tirando os inúmeros textos que tem, porque nós temos um tempo limitado para falar sobre a obra de Deus. Mas eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo, que seja mais um incentivo vindo da parte de Deus para a nossa vida, para termos uma vida ativa no reino de Deus. Ativa para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, inútil, sem sentido. Sabe o que isso quer dizer? Pense um pouco. Vamos inverter o texto. Todo trabalho que não é no Senhor é inútil. Serve para quê? Como palha, para ser queimado. Tem gente enchendo o celeiro de palha e se vangloriando das obras inúteis que estão fazendo. E não sabem que um estalar de dedos, acabou tudo, ninguém se lembra. Mas aquilo que fazemos no Senhor não é em vão, não é inútil. Nada do que fazemos para o Senhor em toda a nossa vida nunca vai ser inútil. Nunca vai ser em vão. Isso é maravilhoso. Porque não é o trabalho do pastor de pregar que não é inútil. Não é só o nosso trabalho. É o de todos, servos de Deus. Se você foi resgatado por Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, todo o seu trabalho que o próprio Espírito te impulsiona a fazer não é em vão. Deus não vai se esquecer. Deus há de recompensá-lo. Porque todo o nosso trabalho... Irmão, cada ponto aqui daria mais uns 10, 15 minutos, mas eu não vou abordar. Todo o nosso trabalho, que é feito no Senhor, movido pelo Espírito Santo de Deus, serve para a glória de Deus. Lembra que nós lemos? Para que vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus. Para que esse mundo em trevas, quando olharem o Espírito Santo agindo em nossa vida e realizando as obras que Ele colocou para nós fazermos, o nome dEle seja glorificado, o nome do Senhor seja glorificado, não somente por aqueles que estão na igreja, mas até por aqueles que estão lá fora no mundo. Glorificarão o nome do Senhor quando nós trabalhamos e servimos com amor e afinco, obedientes ao mandato do Senhor. O nome do Senhor é glorificado. O trabalho nosso no Senhor não é em vão, porque Ele serve para o auxílio da igreja. Não há tempo para dizer aqui quantos dos trabalhos que só hoje, só essa semana, foram realizados, que auxiliaram a igreja. Desde esse microfone que está aqui à mão, a irmã que trouxe foi a irmã mesmo, né? Ou foi o irmão que trouxe um aparelhinho para ligar aqui. Todo o serviço realizado aqui hoje, até aqueles que ninguém nem viu. As irmãs que chegaram hoje, 5h30, que ninguém viu,
contribuiu para o auxílio da igreja. O nosso trabalho feito no Senhor, movido pelo Espírito, ele serve para socorro de nossos irmãos. Quantos aqui não foram socorridos por irmãos que vocês nem imaginavam? Quando eu cheguei na igreja, uma irmã que eu nunca imaginei, que eu não conhecia, que eu mal falava, mas me auxiliou de uma forma, e ao longo da vida também, né? Meu filho precisava de uma botinha. Fica tranquilo, Gabriel, não vou falar que foi você. Porque o pezinho dele era torto. Filho meu, né? E de repente, do nada, essa irmã chegou e olhou o pezinho dele. Esse menino tem um pezinho torto, né? Tem. Ah, tem uma botinha para comprar, mas eu não tenho dinheiro. Nunca conversei com essa irmã. Essa irmã me pegou, botou no carro, levou num local que faz botinha ortopédica e comprou. Ninguém viu, não foi acendendo uma luz, holofote, palmas. Mas o serviço no Senhor socorre os irmãos. E se eu fosse contar aqui testemunhos de como os irmãos me socorreram e ainda socorrem. Se você está lembrando agora porque alguém orou por você, alguém te visitou, alguém falou com você num momento de angústia, de dificuldade, foram usados por Deus como servos obedientes para que o nome do Senhor fosse glorificado e os irmãos fossem socorridos. Para o nosso próprio crescimento, para o nosso amadurecimento, fortalecimento, edificação, quando nós servimos ao reino. Além de tudo isso, meus amados, quando nós servimos a Cristo, não temos um privilégio somente nessa terra. Se nós servirmos ao Senhor sem esmorecer, nós ouviremos do próprio Senhor. Você já parou para pensar? Naquele dia em que nós vamos ouvir do Senhor aos seus servos, que serviram a Ele, que executaram as obras que Deus preparou, ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que reconhecimento você quer? Que voz que você quer ouvir? De um homem te dizendo muito obrigado, valeu amigo, é bom. Mas ouvir, parafraseando, tá, irmão? Não sei como é que vai ser. Recepcionado pelo Senhor dizendo: Danilo, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós chegamos a uma conclusão bem clara. Por tudo isso que nós vemos hoje, meus amados irmãos, eu digo sem sombra de dúvida que realmente vale a pena servir ao Senhor com boas obras, sem jamais esmorecer. Por quê? Porque é uma ordem do Senhor, porque o nome do Senhor será glorificado, porque há uma recompensa reservada aos seus servos, porque tudo o que fazemos nesta vida ao Senhor jamais será esquecido e nunca será em vão. Eu não pensei quando eu estava fazendo esse estudo, mas Jesus, evidentemente, nós estamos à véspera de um evento, né, irmã? Ó, que oportunidade de servir ao Senhor, que Deus tem colocado na vida de cada um de nós. Mas não só esse. Quantas vezes nós abrimos mão de servir ao Senhor por tão pouco? Eu poderia gastar mais e mais tempo aqui falando sobre
por que devemos servir, como devemos servir, as recompensas, o que o texto bíblico diz. Mas o que nós vimos aqui hoje, eu creio que é suficiente para que nós possamos colocar em nosso coração que servir ao Senhor não é uma opção. A opção que temos é obedecê-lo e servi-lo, ou desobedecer e não servir. Não fazemos obras por nós mesmos, somos capacitados pelo Senhor. E que privilégio é ser capacitado por Cristo e ser útil no reino de Deus. Algumas pessoas que eu já conversei ao longo dos anos dizem assim: Senhor, mas eu queria, pastor, mas eu queria tanto ter uma oportunidade de servir ao Senhor. Não sou daquele que vira do lado do seu irmão e diga para ele que você ama, mas disfarçadamente, dá uma olhadinha de lado. Olha quantas oportunidades você tem de servir ao Senhor, que está bem ao seu lado, de conversar, de conhecer, de criar um relacionamento de ajuda mútua, de oração, de intercessão. Igreja não é lugar de esconder-se. Igreja não é lugar de acabou o culto, eu vou embora, não quero. Ó, tem um ditado aí, né, que acabaram colocando para mim, mas não é meu não. Ema, cada um com seus problemas, acabou o culto e vamos embora. Não existe isso, meu amado. Olha quantas oportunidades de servir ao reino de Deus você tem aqui hoje, amanhã e até o resto da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos mova a ter um senso maravilhoso de servir ao Senhor e de nos alegrar em servir ao Senhor, de sermos chamados por Ele. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. E crente é um ser de fé. E quando nós pregamos, nós cremos no poder do Espírito Santo. Porque senão não teria sentido nós subirmos aqui. Minha esperança não é que vocês serão convencidos por uma palestra ou por um texto que eu li aqui. Mas a minha confiança e a minha fé está em que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado em cada um de nós. Em que Ele tem nos convencido. E eu creio que esta igreja será uma igreja que cada vez mais estará ativa em todas as áreas. Vai encher de gente querendo ajudar você no PG de casais. PG de jovens agora. PG de idosos. Amanhã lá no... Amanhã não, né? Sábado, no chá. Em todos os setores da igreja. Porque eu sei que o Espírito Santo vai agir. Não é profetada. É porque nós cremos. Porque somos servos de Deus. A palavra de Deus foi pregada. E nós precisamos crer no poder do Espírito Santo para aplicar essa palavra ao nosso coração e nos levarmos a servirmos com alegria ao Senhor. Porque outrora estávamos mortos, sentenciados ao inferno. Fomos tirados por um grande reino para servirmos um grande rei para todo sempre. Oremos. Senhor, qual palavra poderíamos dizer diante do Senhor após ouvirmos esta mensagem? Senão, eis-nos aqui, Senhor, por Tua graça, por Teu Espírito, capacitando-nos cada vez mais, envia-nos para as obras que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo, para que possamos andar nelas, obedecê-las cada vez mais. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós somos fracos, falhos, limitados, mas, ó Deus, como nós vimos na Tua palavra, não por nossa força, nem pelo nosso querer, mas pelo Teu Espírito, somos mais que vencedores para realizar as obras que o Senhor colocará diante de nós. Não nos deixe, Senhor, sermos desobedientes ao Teu mandato. Que nós possamos temer não aquilo que está diante de nós, mas temer o Senhor e obedecê-lo e exercer as atividades, as obras que o Senhor colocará em nós. Desperta em nós o senso de servo,
para servi-lo, ó Deus, em todo o tempo, para que as nossas obras não glorifiquem a nós, não sejamos reconhecidos por elas, mas que seja glorificado o Teu nome e reconhecido o Teu Espírito em nós, nesta igreja, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Que nós possamos servir de todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, para que as vidas sejam abençoadas, a igreja do Senhor seja frutificada e o reino do Senhor prospere, salvando e convertendo vidas. Assim, ó Deus, é o nosso desejo, a nossa oração nessa noite, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus.